Nós estamos iniciando uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Quem me acompanhou no áudio anterior, e já deve estar aqui no nosso canal, eu falei sobre a quantidade, né? Vocês, quem me viu lá, viu uma pilha de livros, de bíblias, e livros que eu procuro ler, pesquisar sempre que eu preciso. Existe uma diferença muito grande e você tem que talvez fazer esse tipo de separação. Porque o que eu vou falar hoje é muito importante sobre o estudo da Bíblia. Muito importante. É o coração do Evangelho, é o coração daquele que quer mergulhar no conhecimento, no entendimento, na compreensão e receber sabedoria acerca do Evangelho. Se você atingir esse ponto, se você entender esse ponto, você não vai ter problema de doutrina, de heresia, de falso profeta. Se você entender o Evangelho, se você entender que há uma diferença. Por exemplo, eu trouxe aqui uma pilha, né, de livros que eu estudei e que eu estudo. E está cheio de livro aqui em casa, que eu sempre estou lá pesquisando e provavelmente vou estar comprando muitos outros mais. Então eu nunca ignorei o intelectual, o racional, o lógico, nunca permiti a ideia de que a letra mata. Já ouviu esse tipo de interpretação? A letra mata o espírito, a letra é morta, né? Tem que ficar só com a Bíblia mesmo. Não, isso não é verdade. Você precisa dos dois, na verdade. Você precisa de conhecimento, compreender história, compreender geografia, compreender cultura, compreender momento, época, alianças, língua, idioma, por que foi falado aquilo, em que época foi falado aquilo, né, por a razão daquilo ter acontecido e ter sido falado, porque há uma diferença muito grande entre o mundo da Bíblia e o nosso mundo. A distância é muito grande. O último livro que nós estamos estudando, e vamos começar a estudar o Apocalipse, hoje vamos começar o Apocalipse, ele foi escrito no ano 100 da era cristã. Vamos pôr ano 100. Alguns dizem que foi no ano 120, outros dizem que foi no ano... Porque quem escreveu o Apocalipse foi o evangelista João, o apóstolo João. Entre os 12 apóstolos, né, Jesus teve 12 apóstolos. E um deles era João. E foi João quem escreveu o Apocalipse. João tem três escritos. João tem 3 obras diferentes no Novo Testamento. Ele tem o Evangelho de João, ele tem as epístolas, as cartas que ele escreveu, e ele tem o Apocalipse. São 3 obras de conteúdos diferentes que ele escreveu, João, o apóstolo de Jesus. Diz a tradição que ele era o mais jovem dos 12, porque Jesus teve muitos discípulos. Até hoje, eu tento ser um deles, né? Discípulo de Jesus. Discípulos, milhões. Quem sabe 1 bilhão, 2 bilhões, sei lá. Só Deus sabe, né? Quem é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Então, discípulo, todos são discípulos. Apóstolos, o apóstolo Paulo foi, João foi, Pedro foi, Tomé foi. Todos que seguem Jesus são discípulos de Jesus. Apóstolos, ele teve 12, só 12 homens. Um deles se suicidou, Judas, né? Judas, o Iscariotes, porque tinha o Judas Tadeu. Então, normal, né, que homens tenham nome, 2, 3 homens com o mesmo nome, né? Normal isso. Então, no meio dos apóstolos, dos 12 também tinha o Judas Tadeu e o Judas de Iscariotes, né? Judas Iscariotes. João também, tem 2 Joões entre os apóstolos, né?
tem dois Tiago, desculpa, né? Tem o Tiago, irmão de João, e tem o outro Tiago. Então, esse João aqui, o apóstolo, ele diz a tradição, e eu acredito nela, né? Porque muitos livros de história da igreja e até fora do bojo, biográfico da igreja, até fora existem livros que se referem a ele como o homem que viveu mais de 100 anos. Alguns dizem que ele morreu com 120 anos. 120 anos, 121 anos. João teve uma vida muito longa, né, em relação a todos os outros 12. Os outros todos morreram martirizados, foram degolados, foram flechados, crucificados por causa do testemunho que eles deram acerca de Jesus. João, não é pelo fato dele ter tido uma morte natural, né, de velhice, mas ele foi torturado. Inclusive ele foi jogado na ilha de Patmos, que é uma ilha ainda hoje muito bonita. Hoje tem uma cidade muito bonita lá em Patmos, uma ilha que fica ali na costa do Mediterrâneo, na época mar Egeu, né? E era uma ilha onde os condenados do Império Romano eram jogados para morrer lá. E diz, né, uma das histórias que contam acerca de João, esse que escreveu o Apocalipse, e como ele foi parar na ilha de Patmos, é que quando ele estava pregando o evangelho numa cidade grega, agora não me lembro se foi Éfeso que ele estava, o prefeito da cidade, provocado pelos judeus que não acreditavam no evangelho, esses judeus, eles inflamaram as autoridades da cidade, inflamaram dizendo que João ele era um falso profeta, ele era um bruxo e que precisava ser eliminado, porque ele estava pregando, ensinando as pessoas a se rebelarem contra o Império Romano. Isso despertou a atenção do prefeito da cidade, na época um governador. Diz, né, a história de João que esse prefeito, esse governador da cidade, né, o sistema político lá era um pouco diferente dos nossos hoje, mas eu estou falando isso para você entender. A autoridade principal da cidade pegou ele em praça pública, puseram um recipiente grande com óleo fervente, e colocaram ele dentro desse tonel de óleo fervente, e a cidade toda assistiu, e o governador da cidade, o prefeito da cidade, fez para eliminá-lo, matá-lo, para satisfazer a população e para ele ficar de boa com o Império Romano, né, com César. Então ele fez isso em praça pública, jogou João lá dentro do tonel de óleo fervendo, e quando tiraram João, ele estava vivo. Estava vivo. E o governador, o prefeito da cidade, ficou com medo, acreditando que João era um grande bruxo, um bruxo poderoso, porque afinal de contas ele era para ter sido cozido ali dentro daquele caldeirão, né? Aí tiraram ele do caldeirão, e o prefeito, com medo dele, de João, jogou ele na ilha de Patmos, para que morresse lá, né? Ficou com medo dele, João, jogar uma maldição na cidade, então ele pegou esse homem, né, e jogou. Interessante que ele morreu primeiro do que João. João saiu da ilha de Patmos depois que esse homem morreu. Ele saiu da cidade, morreu, e ele voltou para a cidade, que eu acho que é Éfeso mesmo, não tenho certeza agora. E uma grande igreja ali em Éfeso, que foi aberta por Paulo, e ele morreu pastoreando toda a população da cidade de Éfeso, já com a carta, as 7 cartas que ele tinha
escrito para as igrejas e a revelação que ele tinha recebido na ilha de Patmos durante o período que ele ficou exilado lá para morrer. Essa é a história, esse é o contexto histórico, culto. Eu acredito nisso. Pode haver, sim, algum tipo de discrepância em algum detalhe do que eu te disse dessa história, mas eu já li isso em vários livros, vários biógrafos, historiadores escreveu alguma coisa sobre esse testemunho de João. Foi jogado num tacho de óleo fervente. Saiu vivo, foi jogado na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse, a mensagem revelada do fim dos tempos. O prefeito da cidade que tinha jogado ele lá morreu, ele voltou para a cidade, continuou na igreja, prosperou na igreja, uma grande igreja, e ele morreu de velhice, mas ele passou esse perrengue aí, que a gente não passa isso daí, Eu sei que tem alguns cristãos hoje no mundo que estão sendo perseguidos, mas o Brasil, graças a Deus, é um país que temos essa liberdade, graças a Deus, muitos países do Ocidente. Esse é o período, esse é o histórico, esse é o contexto de João. Aí, da onde que eu tirei isso? Eu tirei de livros, porque no Apocalipse não conta essa história. Apenas conta que ele ficaria sendo o último dos apóstolos. Jesus disse isso. Jesus, quando estava na praia andando com Pedro, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele estava conversando com Pedro e João estava seguindo os dois atrás. E Jesus estava falando o que ia acontecer com Pedro, Pedro, você vai ficar velho, você vai ser levado para lugares que você não quer. Aí Pedro olhou, viu que João estava lá atrás e Pedro falou, mas e esse, o que vai ser deste aí? Aí Jesus falou para Pedro, olha, não se preocupe com ele, porque eu quero que ele fique, eu quero que ele fique. Agora, vocês se preparem. Interessante, Dos 12, com exceção de Judas Iscariotes, que se enforcou, dos 12, todos morreram martirizados, com flecha no peito. Parece que Tiago foi jogado do pináculo no templo em cima das rochas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé, recebeu uma lança no peito, estava pregando, parece que no norte da África. Mateus foi flechado, André foi crucificado numa cruz em forma de X. Os 11 foram martirizados, porque quem ocupou o lugar de Judas foi Matias, naquela eleição que os apóstolos fizeram ali no livro de Atos. No livro de Atos, eles elegeram Matias, que era um dos discípulos de Jesus, e acompanhou toda a história, toda a trajetória daqueles 3 anos que Jesus esteve com eles. Aí eles escolheram Matias. Eles jogaram sortes, jogaram pedras para ver. Era Matias e um outro lá, não me lembro o nome do outro agora, está no livro de Atos essa história, Eu vou ler aqui porque é interessante a gente, pelo menos, saber um pouco desse histórico dos homens que fizeram a história do Novo Testamento. No livro de Atos, eu vou ler os 2 textos, o que fala essa história de Pedro andando na praia com Jesus e João seguindo. Está no livro de João, no Evangelho de João. Diz aí, capítulo... Eu vou ler primeiro a história aqui, capítulo 21 do Evangelho de João. Pedro estava andando com Jesus na praia, ali na Galileia, depois da sua ressurreição. Diz assim, e Pedro, verso 20, capítulo 21, verso 20. E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Porque pelo fato de João ser o mais novo de todos os outros,
Jesus tinha assim um especial carinho com João, cuidado com João por ele ser novo, né? Essa é essa a razão pela qual Jesus amava João. O mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é que vai te trair? Então, Pedro está se lembrando que João se deitou no peito de Jesus e fez essa pergunta antes da sua morte, da sua crucificação. E por isso que a gente sabe que era João que estava seguindo os dois. Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus: Senhor, e deste, o que será? O que vai acontecer com ele? Porque se nós iremos te glorificar com uma morte, sendo mártires, e este aí, o que vai acontecer com ele? Porque o Senhor teve tanto cuidado com ele. Aí respondeu Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha. E esse que ele fique até que eu venha está se referindo ao Apocalipse. Porque lá na ilha de Pátimos, Jesus se apresentou a João. Jesus apareceu para João. Nas visões do Apocalipse, Jesus apareceu ali na ilha de Pátimos. Por isso que Jesus fala aqui: se eu quero que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Quer dizer, o que você está se preocupando com ele? Se preocupe com você. Segue-me tu. Ele tem o caminho dele, você tem o teu caminho. Jesus disse para ele. E por isso que a gente sabe que essa profecia de Jesus, que Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha. Por isso teve uma vida longa, né? 120 anos de vida, perseguição, pregando o evangelho, perseguido em Éfeso, jogado na ilha, até que Jesus apareceu e mostrou para João as coisas que vão acontecer. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, disse que não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria, porque João morreu. Jesus disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Essa conversa de Jesus com Pedro acerca de João se espalhou entre os apóstolos. Espera aí, quer dizer que os outros apóstolos perguntaram para Pedro: quer dizer que todos nós iremos morrer, né, cedo, praticamente cedo, e João vai ficar, ele não vai morrer? Aí o próprio João explica: não, Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer que ele ia ficar até que ele voltasse e manifestasse o propósito dele, que ele não sabia, que era a revelação do Apocalipse. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Por que nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro? Porque eles não planejaram: olha, vamos inventar uma história de Jesus, de um homem, vamos planejar uma história. Eles foram ameaçados de morte muitas vezes. Se fosse uma história inventada, um dos 12 ia, como diz aí o ditado popular, ia arregar, ia dar para trás, se fosse mentira. Mas como eles foram testemunhas, por isso que ele diz aqui: o meu testemunho é verdadeiro. E ele morreu por isso, né? Então essa parte de João capítulo 21, verso 20, tem tudo a ver com o Apocalipse. Porque aqui Jesus ressuscitou, andou 40 dias com eles e voltou para o céu. É assim que a Bíblia diz. Aí eles foram pregar o Evangelho. 20, 30, 40 anos pregando o Evangelho. Morreram todos. Como eu disse, né? Tomé, André crucificado na cruz em X,
Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo degolado, João ficou lá em Éfeso. Aí aconteceu esse episódio que eu contei para você, não está na Bíblia, né, dessa história de que ele foi jogado num tacho de óleo fervente, mas ele foi jogado depois na ilha de Patmos. Lá, essa profecia se cumpriu porque Jesus apareceu para ele lá. E onde fala que Judas morreu e Matias tomou o lugar dele, tá aqui também pertinho do mesmo texto, capítulo 1 do livro de Atos. Tá aqui capítulo 1, a partir do verso 15. Verso 21, para a gente ser mais rápido, né, objetivo. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus andou entre nós, Pedro está falando, começando desde o batismo de João até o dia em que ele foi levado para o céu, um desses homens se torne testemunha conosco da sua ressurreição, parafraseando, no lugar de Judas, porque Judas tinha se enforcado, então ficou 11. Eram 12 que Jesus escolheu, ficou 11. Que Judas ou Iscariotes, não o Judas Tadeu. Apresentaram, pois, 2 homens, José chamado Barsabás. Então José, eu não me lembrava desse José aqui, Barsabás. Barsabás é filho do sábado, né? Bar-Shabás. Bar é filho, Shabá é sábado. José Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Olha o nome do cara, Justo. Esse daí tinha ficado com Jesus desde o batismo de Jesus até a hora que Jesus subiu. E também, aqui diz no verso 23, e Matias. Atos capítulo 1, verso 23. E orando disseram, os 11, né? Alguém precisa ocupar o lugar de Judas, que se enforcou, porque traiu Jesus. Alguém precisa ficar no lugar. Vamos fazer aqui uma oração. Alguém precisa tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Se enforcou. Então lançaram sortes a respeito dos 2 homens. Palitinho talvez, né? Ou 01, sei lá o que eles fizeram, jogaram pedra, essa pedra aqui, se cai de um lado é Matias, se cai do outro lado é José. Eu não sei como foi que eles lançaram sorte. Tem um texto no livro de Provérbios que fala sobre lançar sortes. Pedro seguiu talvez o exemplo, o conselho de Salomão. Eu não me lembro do texto agora, mas tem um texto que fala de lançar sortes, que era uma prática comum. Era um costume histórico, cultural dos judeus quando eles precisavam tomar uma decisão. Lembra lá de Salomão, quando aquelas 2 mulheres trouxeram os filhos para que Salomão julgasse, porque um estava morto, outro estava vivo, e a que estava com o filho morto acusou que, na verdade, a que estava com o filho vivo tinha trocado a criança. Então eles tinham essa prática de exercer justiça na base da sorte, e lançaram sorte, deitaram sorte a respeito deles e caiu sobre Matias. E por voto comum, não foi só a sorte, não foi só o resultado das pedras, ou da moeda, ou do palitinho, sei lá como eles lançaram sorte. Mas eles, além da sorte, eles conversaram entre eles por voto, e ele foi contado com os 11 apóstolos. Eu, particularmente, acho que eles não deviam ter feito isso. Eles se precipitaram. É estranho, né, eu falar isso, né? Mas eu acho que eles não deviam ter feito isso. Primeiro que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Só foi derramado no capítulo 2. Então eles deveriam ter esperado a descida do Espírito Santo, aí o Espírito Santo iria orientá-los acerca disso. Se isso tivesse acontecido, se eles tivessem, em vez deles terem se baseado em jogar sorte conforme era o Antigo Testamento ensinava,
se eles tivessem esperado o Espírito Santo descer, que aconteceu na frente, no capítulo 2, o Espírito Santo teria, talvez, eu penso, mostrado Paulo, Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo, que fez coisa tremenda pela igreja, foi, humanamente falando, assim, em termos de desempenho, né, de produção, ele foi o cara que mais trabalhou para o evangelho, Paulo, talvez tivesse ocupado o lugar de Judas, que havia traído Jesus. Mas como o Espírito Santo não havia sido descido, mas Pedro resolveu, olha, é 12, aí ficou 11, nós precisamos colocar alguém aqui no lugar de Judas. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o que a Escritura dos judeus nos ensina, vamos lançar sorte. Vamos pegar esses 2 homens aqui que nos acompanhou e nos acompanharam e acompanhou Jesus. Os 3 anos que Jesus esteve na terra, eles estavam juntos. Vamos pegar esses 2 homens e a sorte vai cair aqui. E se vocês concordarem, a gente coloca ele. Eles fizeram isso. Não deveriam. Eu, pessoalmente, acho que eles não deveriam ter feito isso. Eles deveriam ter esperado o Espírito Santo descer, capítulo 2 de Atos, e aí o Espírito Santo talvez colocasse, ou teve 2 homens que se destacaram muito no livro de Atos, foi Paulo, Barnabé, se destacou pra caramba, Barnabé, Saulo, teve Filipe, que era um evangelista, se destacou pra caramba. Esses homens talvez tivessem ocupado o lugar de Judas, mas o Espírito de Deus não falou, nem sim, nem não, então a coisa ficou desse jeito. Agora, voltando em Apocalipse, e o nosso tempo já está dando, não vai dar, né? Mas a introdução foi boa, né? A primeira parte, hoje a segunda parte. Então, eu falei um pouco mais de João hoje, né? Quem é o cara que escreveu o Apocalipse? Foi João. O João, apóstolo de Jesus, dos 12, né? O mais novinho, né? Durou 120 anos, passou perrengue lá em Éfeso, né? Com aquele prefeito. Foi profecia de Jesus, que ele ia ficar vivo até que Jesus voltasse. Os apóstolos acharam que Jesus estava falando da volta de Jesus em glória. Eles talvez pensassem isso, mas não era isso. Jesus falou que ia voltar, mas não do jeito que eles estavam pensando. Foi lá em Pátimos, quando João ficou preso, exilado lá, né? João. Então, esse João escreveu 3 obras no Novo Testamento, conteúdos diferentes. Escreveu o Evangelho de João, que conta a história de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ele escreveu cartas para as igrejas e, finalmente, o Apocalipse. Então tem 3 escritos de um mesmo homem, assim como Paulo, né? Paulo tem várias cartas que ele escreveu aqui no Novo Testamento. Lucas também. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos, né? Eles escreveram. Pedro só escreveu as cartas, só escreveu o modo de dizer, né? Escreveu as cartas. Então, acho que tá bom por aqui. Eu espero que você tenha aprendido, tenha gostado. Deixa aí o seu joinha. Compartilhe, por favor, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Talvez tem gente nova que está começando na fé agora e precisa, às vezes, ouvir, aprender estas coisas. E queira aprender. Às vezes vai na internet, vai especular as coisas lá. Tem muita especulação, muita fantasia, sabe? Eu já ouvi tanta coisa sobre o Apocalipse, tanta profecia de que Jesus ia voltar, sabe? Nunca acreditei, né? Eu tenho livros, não tenho mais. Inclusive eu falei no primeiro vídeo que teve alguns livros que eu joguei fora, porque eram livros que falavam da volta de Jesus e Jesus não veio. Jesus ia voltar em 1980, depois Jesus era para voltar em 1998, não veio. Aí o ano de 2000, o bug do milênio, lembra do bug do milênio? Jesus ia voltar no ano 2000. Então tinha esses livros que falavam essas coisas. Sabe o que eu fiz? Joguei tudo fora. Nem dei, nem vendi, joguei fora. Porque na época parecia, né? Embora nunca você deva acreditar em ninguém,
que marque o dia da volta de Jesus. Não acredite. Falou isso, é falso profeta. Aprenda isso. Ninguém sabe, Jesus disse, quando ele vai voltar. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você e a gente vai se ver novamente. Tchau.